E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rayana Tramontini, sou médica funcional integrativa. Hoje eu tô aqui com o Ragnar, que é o meu cachorro, meu bebezão. Tá muito frio aqui no sul. A gente tá aqui no meu quarto para gravar esse vídeo. E hoje eu gostaria de conversar com o meu público feminino, que é a maior parte dos pacientes que eu acabo atendendo são mulheres. A maior parte do público que interage comigo no Instagram são mulheres também. E eu quero conversar com vocês, introduzindo esse vídeo com uma pergunta. Você, mulher, quantas vezes você passou por um atendimento em saúde e se sentiu reduzida, né? Minimizada por ser mulher? Você não é só um útero, né? A mulher, ela é um ser divino complexo, assim como o masculino é um ser divino, mas a mulher tem suas peculiaridades, tanto emocionais quanto fisiológicas. E é essencial que um profissional de saúde, que um médico, que um terapeuta saiba diferenciar nessas necessidades emocionais e espirituais que a mulher tem. E isso começa a partir do momento que a gente entende que a gente não é só um útero, né? E que mesmo não tendo um útero, muitas mulheres não têm útero, elas continuam sendo mulheres. E elas podem apresentar sintomas de desequilíbrios fisiológicos, emocionais, hormonais, tendo ou não esse útero, né? Então, a medicina funcional integrativa, ela olha para a mulher como um todo, né? A gente aborda questões como síndrome dos ovários policísticos, endometriose, tensão pré-menstrual, miomas e outras questões que são relacionadas à saúde, né, reprodutiva, sexual da mulher, de uma outra perspectiva, né, além da perspectiva medicamentosa ou cientificista, única e exclusivamente. Eu tenho a convicção, né, que muitos distúrbios que a mulher apresenta hoje, assim como já tem estudos que comprovam, né, que, por exemplo, as mulheres são muito mais afetadas por doenças autoimunes do que os homens. Isso não é coincidência. Nós mulheres estamos vivendo, né, no limite, justamente por não respeitar e não entender essa ciclicidade, essas necessidades do nosso corpo, como respeitar no dia a dia essas necessidades, como equilibrar o nosso eixo hormonal, a nossa saúde mental. Nesse mundo que não foi feito para nós, infelizmente a gente vive ainda num mundo muito machista que desrespeita as mulheres de inúmeras maneiras, né? Sendo que muitas vezes a gente precisa estar constantemente em aprovação, em estado de guerra, de se impor, para tentar fazer parecer que a gente conseguiu o nosso lugar, né? E isso gera desequilíbrios, doenças psicológicas, físicas muito sérias. E a gente precisa começar a olhar para isso com compaixão e autorresponsabilidade e entender que a gente não é um homem, que a gente não precisa ser igual a um homem para ser mais digna, mais vista, mais respeitada e ocupar cargos, né, de poder, enfim, que a nossa maior força é ser mulher, né? A gente precisa acolher e respeitar essa vulnerabilidade, esses ciclos. E somente um profissional qualificado, sensível, né, como eu, assim como colegas integrativos, serão capazes de olhar para essa mulher, entender, né, o contexto social que a gente vive. Isso é muito importante. A gente recebe muitas vezes pacientes, né, que têm doenças autoimunes, como eu mencionei, que têm endometriose e que estão em crises de dor, que estão em crises de manifestações dermatológicas dessas doenças. E muitas vezes a gente vai ver como é que tá a rotina daquela pessoa, como é que tá o emocional dela e tá destruído, né? Então, como é que eu vou conseguir regular uma doença dessa se eu não olhar por esse outro viés? Então, na minha prática clínica, na minha prática terapêutica, como médica com mulheres, eu uso diversas ferramentas, né? Aromaterapia, suplementação, que é muito benéfica no caso feminino, né? Existem diversos suplementos que ajudam a gente a regular o nosso estrógeno, os nossos hormônios femininos, que ajudam a suprimir uma inflamação que o nosso corpo
pode estar passando. A maioria das doenças, se não todas, tem uma base inflamatória, né? Do nosso péssimo estilo de vida, da nossa péssima alimentação, do nosso sedentarismo. Então, aromaterapia, suplementação, incluir na rotina da vida dessa mulher uma atividade física que ela consiga realizar e que traga prazer, endorfina, tem que ser divertido também. Trabalhar a autoconfiança dessa mulher, reconectar as partes perdidas dela mesma, muitas vezes que foram destroçadas por relacionamentos abusivos. Então, por isso que é tão importante, no caso feminino, a gente trabalhar muito a história dessa mulher, a história de vida dela. Quando é que começou esses problemas? Quando é que começou essa doença? Ouvir essa mulher, acolher ela, ajudar ela a se fortalecer no sentido de se reconectar com a sua feminilidade, né? Sem clichê de funções femininas e masculinas, mas ela se reconectar com essa essência, com esse feminino que é muito cíclico, que está conectado com a terra, que está conectado com as fases da lua, que está conectado com as nossas emoções, com o nosso lado espiritual, e entender que no momento que a gente consegue equilibrar, né, esse emocional, esse espiritual, trazendo esse autoconhecimento do corpo da mulher, colocando estratégias na rotina dela, como por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. O cacau, que é feito o chocolate, ele é muito benéfico e é estratégico para a gente utilizar quando a gente está numa fase de tensão pré-menstrual e numa fase menstrual. Eles têm componentes ali que auxiliam a mulher a se sentir melhor, porque nessa fase a gente tem a queda de alguns hormônios, faz a mulher se sentir mais triste, muitas vezes mais chorosa, mais sensível. Isso é real, isso não é clichê, isso não é pejorativamente, né, visto como uma sensibilidade exacerbada. Isso é real, isso é o nosso corpo, a gente é mulher, a gente tem que ter orgulho do nosso corpo, a gente tem que ter orgulho dos nossos ciclos e começar a saber fluir com eles. E esse é o trabalho que eu faço, um dos trabalhos que eu faço com as mulheres que eu atendo é ensinar a elas a aprenderem a se ouvir, a escutar os sinais que o seu corpo está trazendo, a inserir na rotina essas estratégias alimentares, estratégias de meditação, de reconexão consigo mesma, uma escrita terapêutica, cura através de música, frequências, uso de óleos essenciais, que já tem muitos estudos que já estão trazendo a comprovação científica que os óleos essenciais, alguns deles, por exemplo, gerânio, ylang-ylang, lavanda, auxiliam também a mulher a regular essa parte hormonal. Então, quando a gente usa cada óleo de acordo com o nosso ciclo, por exemplo, se eu tô precisando produzir mais, mas eu tô um pouquinho mais down, assim, por conta do meu corpo, mas mesmo assim eu preciso me concentrar, né, no que eu preciso fazer. O que que eu uso? Tanto de suplementação, de óleos essenciais, de florais, o que eu posso inserir na minha rotina de nootrópico. Nootrópico são suplementos, né, que são voltados para o desempenho cerebral. Então, no momento que a mulher ela se sente ouvida, acolhida, querida, que ela percebe que não é mimimi, que realmente o nosso corpo fala e grita com a gente, o corpo feminino, ele é assim uma pétala de flor. A gente vive a flor da pele, a mulher. E esse mundo, né, em que as pessoas aprenderam a usar máscaras e isso, né, soar como vitória, como sucesso, ser de verdade às vezes pode ser difícil. Para a mulher acaba sendo mais difícil ainda por causa desse mundo que foi feito, né, para produtividade masculina e não visando os ciclos femininos. Então a gente precisa começar a se apropriar dos nossos ciclos e entender que não tem problema nenhum. E a partir disso, a partir da aceitação e do entendimento, a gente começa a se acolher e aceitar o que a gente precisa. Eu preciso descansar mais. Isso também tá cientificamente comprovado, não é besteira. A mulher precisa dormir mais do que o homem. Então, começar a aceitar que você precisa descansar mais, que isso é do seu corpo, da sua fisiologia, que Deus te fez assim e que não tem nada de mal em dormir mais, em se sentir mais cansado quando tá menstruado. Às vezes a gente precisa de um profissional para dizer isso pra gente, para
ajudar a gente a se reconectar com essa natureza instintiva e selvagem feminina que nos foi propositalmente retirada. E é isso que eu tô aqui fazendo, com muito amor, meu trabalho. Convido vocês a conhecerem o meu acompanhamento terapêutico. Vocês podem também me seguir no Instagram, doutora Rayana Tramontini, acompanhar o meu trabalho, além daqui do YouTube, dos vídeos. E se você se identificou, se você também já em diversas situações, tanto de acompanhamento de saúde, consultas, tanto na vida como um todo, você já se sentiu não ouvida, não acolhida e desvalorizada por ser mulher, o meu trabalho, ele pode te ajudar a recuperar a tua autoconfiança, a tua autoestima, a tua saúde e aprender a viver feliz com os teus ciclos e aceitando que é uma bênção ser mulher, mesmo no mundo que a gente vive. Eu acredito que é um presente ser mulher, a gente só precisa se reconectar com essa sabedoria ancestral que nos foi retirada propositalmente, né? Novamente eu digo porque a mulher é poder, mulher é poderosa, mulher é um canal, único ser que pode trazer outro ser à vida, né? Então olha o poder disso, a gente também pode usar essa energia para criar outras coisas além de filhos. Só que a gente precisa estar consciente do nosso poder. E as mulheres de antigamente, elas sabiam isso, né? Existiram grandes sacerdotisas que eram conscientes do poder e da magia do seu corpo, e elas utilizavam os seus ciclos para criar projetos, sonhos, ideias, filhos, no momento certo, da maneira certa, a otimizar essa energia. O nosso útero, o nosso ventre, mesmo quem não tem útero, tem um portal. Nosso ventre, ele é um portal, qual todas as coisas na vida da mulher, antes de serem materializadas, elas são gestadas ali. Então, olha a importância da gente se reconectar com isso. Mas o que você ouve a vida toda? Que menstruar é péssimo, que o sangue é sujo, que é nojento, e você aprende a se envergonhar de você mesma, dos seus ciclos, você começa a entender que menstruar não serve para nada, que é só para deixar você cansada, não produtiva, para dar dor de cabeça. Mas será que precisa ser assim? Será que é normal você sentir toda essa dor de cabeça, toda essa cólica que você sente quando tá menstruada? Será que o seu eixo não tá desregulado, seu corpo não tá inflamado, você não tá desconectado das suas emoções, não consegue entender o que o teu corpo tá dizendo? E é isso que eu trago com a minha medicina funcional integrativa. Então, se esse vídeo te tocou, curte, manda para quem você acha que vai aproveitar. E eu finalizo dizendo que, para mim, se eu pudesse escolher em outra vida vir outra coisa que, se não mulher, eu não escolheria. Eu viria várias vezes sendo mulher e estudando e me empoderando para ajudar outras mulheres também nessa nossa sabedoria interna tão abençoada. Um grande beijo, nos vemos em breve.